Capítulo 11. Quando esse bom trabalho estava feito, o príncipe desceu para visitar e conversar confortavelmente com os homens de alma humana e para fortalecer suas mãos nesse tipo de trabalho. E eles lhe disse que com esse ato provaram a ele que o amam e observaram sua lei e que também têm respeito por sua honra. Além disso, Emanuel disse para mostrar-lhe por esse ato que não seriam perdedores, nem a sua cidade seria enfraquecida por essa perda, que estabeleceria outro capitão e que seria um deles, e que esse capitão seria o governante de 1000 para o bem e benefício da agora próspera cidade da alma humana. Então o príncipe chamou um homem cujo nome era Espera e ordenou: vá rapidamente até o portão do castelo e pergunte por um senhor chamado Experiência, que serve aquele nobre capitão. O capitão crédito e peça para ele vir até a mim. Assim, o mensageiro que havia esperado pelo bom príncipe Emanuel foi e falou conforme ordenado. O jovem cavaleiro ficou esperando para ver o capitão treinar e reunir os seus homens no pátio do castelo. Então lhe disse: espera, o senhor espera. Senhor, o príncipe deseja que você vá até lá imediatamente. Assim, ele o levou até Emanuel, e o homem fez uma reverência diante dele. Os cidadãos da cidade conheciam bem o senhor Experiência, pois eles nasceram e foram criados em alma humana. Ele também sabia que era um homem de boa conduta e de valor, e uma pessoa prudente em todos os assuntos. Também era uma pessoa agradável, extrovertida e muito bem-sucedida em seus empreendimentos. Portanto, o coração dos homens da cidade foi transbordando de alegria quando viram que o príncipe estava tão encantado com o senhor Experiência que o tornou o capitão de uma tropa de homens. Então, em união, ajoelharam-se diante de Emanuel e com um grito disseram: que Emanuel viva para sempre. Então disse o príncipe ao jovem cavaleiro, cujo nome era Senhor Experiência: pensei ser uma boa ideia conceder a você um lugar de confiança e honra nessas cidades de alma humana. Então o jovem curvou a cabeça e adorou. Então Emanuel disse: você será um capitão sobre mais de 1000 homens em minha amada cidade da alma humana. O capitão disse: viva o rei! E em seguida o príncipe ordenou ao secretário do rei que redigisse uma comissão para o senhor Experiência, a fim de fazer dele sobre mais de 1000 homens. E traga para mim, disse ele, para que eu ponha meu selo. E sobre isso, feito como ordenado. A comissão foi elaborada, levada para Emanuel e colocou seu selo. Então, pelas mãos do senhor Espera, enviou o capitão. Logo que o capitão recebeu sua comissão, soou a trombeta procurando por voluntário, e os jovens foram até eles apressadamente. Assim, os maiores e principais homens da cidade enviaram seus filhos para alistarem o seu comando. Assim, o capitão Experiência ficou sob o comando de Emanuel para o bem da cidade da alma humana. Ele tinha como tenente o senhor Hábil e como corneteiro o senhor Memória. Não preciso nomear seus oficiais, suas cores eram brancas para a cidade de alma humana, e o seu escudo era um leão e um urso morto. Assim, o príncipe retornou para o seu palácio real novamente. Quando ele voltou para lá, os anciões da cidade da alma humana, a saber, o Lorde Prefeito, o Registrador e o Lorde Vontade Seja Feita, foram parabenizá-lo a maneira especial e agradecer a ele o amor, o cuidado e a terna compaixão de que demonstrou por sua sempre agradecida cidade da alma humana. Então, após um tempo, uma doce comunhão entre eles, os cidadãos solenemente encerraram a cerimônia e voltaram aos seus lugares. Nesse tempo, Emanuel também indicou um dia em que renovaria o estatuto. Sim, ele vai renovar e aumentar, reparando diversas falhas para que o jugo da alma humana fosse mais leve. E assim fez isso, nem um pedido por parte deles, mas sim por sua própria honestidade e espírito nobre. Então, quando recebeu e leu o estatuto, disse: ora, esse estatuto fraco e envelhecido está pronto para desaparecer. Além disso, ele falou: a cidade da alma humana terá outro estatuto, um melhor, renovado e bem mais estável e firme. Segue o resumo do documento.
Emanuel, príncipe da paz e que ama muito a cidade da alma humana, em nome de meu pai e da minha própria clemência, eu dou e deixo para a minha cidade da alma humana. Primeiro, perdão livre e completo, eterno de todos os erros, danos e ofensas cometidas contra o meu pai, contra mim e contra o próximo e contra si mesmo. Segundo, eu lhe dou a santa lei e meu testamento com todo o seu conteúdo para o seu conforto e consolação. Terceiro, eu também lhe dou uma parte das mesmas graças e bondade que habita no meu coração, do meu Pai e no meu. Quarto, eu também dou, concedo e entrego livremente o mundo e tudo que há nele para o bem deles, e terão esse poder sobre eles, e permanecerão com honra do meu Pai para a minha glória. Esse é seu consolo. Sim, eu lhe concedo benefícios da vida e morte, e de coisas presentes e do que está por vir. Esse privilégio nenhuma outra cidade ou sociedade terão, a não ser a minha alma humana. Quinto, eu dou e concedo a eles permissão e livre acesso a mim e ao meu palácio em todo o tempo, ao meu palácio, acima, abaixo, para que eles façam os seus pedidos para mim, e eu os darei uma promessa de que eu vou ouvir e aliviar todos os seus lamentos. Sexto, eu dou e concedo à cidade da alma humana e a revisto com plenos poderes e autoridades o direito de buscar e levar cativos, escravizar e destruir todos os tipos de diabolianos, que qualquer momento de qualquer parte forem encontrados dispersos pela cidade da alma humana ou ao seu redor. Sétimo, eu ainda concedo à minha querida cidade da alma humana que eles terão autoridade para permitir que nenhum estrangeiro ou desconhecido da sua descendência sejam livres na abençoada cidade da alma humana, nem que eles compartilhem de seus excelentes privilégios, mas que todas as concessões e privilégios e imunidades que conceda a cidade da alma humana sejam para aqueles antigos nativos e verdadeiros habitantes. Para ele, eu digo, e para suas próximas gerações. Mas todos os diabolanos de qualquer tipo, nascimento, país ou reino que seja, deve ser impedido de desfrutá-los. Assim, quando a cidade da alma humana recebeu da mão de Emanuel seu gracioso estatuto, que em si é infinitamente mais amplo do que esse resumo pobre que lhe foi apresentado, os cidadãos os levaram a público, isso é, para o mercado, e lá o senhor registrador leu na presença de todo o povo. Isso feito, ele foi levado até os portões dos castelos, gravado sobre a porta em letras de ouro, a fim de que a cidade da alma humana, com todos os seus moradores, pudesse sempre tê-lo à vista, ou que pudesse contemplar a bendita liberdade que o seu príncipe lhe concedera, para que a alegria fosse aumentada e seu amor por um grande e bom Emanuel fosse renovado. Mas que alegria, conforto, consolo, pensa você agora, ocupava o coração dos homens da cidade humana. Os sinos tocavam, os menestrais tocavam, as pessoas dançavam, os capitães gritavam, as bandeiras balançavam com o vento, as trombetas de prata soavam e os diabolanos agora ficaram satisfeitos em esconder a cabeça, porque parecia que estavam mortos havia um bom tempo. Quando isso acabou, o príncipe mandou buscar novamente os anciões da cidade da alma humana e conversou com eles sobre um ministério que eles pretendiam estabelecer, um ministério que pudesse revelar ou instruir o que se tratava da condição atual e do futuro. Pois, disse ele, você por si mesmo, a menos que tenha mestre e guias, não serão capazes depois de conhecer, ou conheceram não farão a vontade do meu pai. Diante dessa notícia, quando os anciões da alma humana falaram para o povo, a cidade inteira reuniu-se correndo, porque isso lhe agradava, pois tudo que o príncipe fizera agora agradava o povo. E todos os consentidamente imploraram a sua majestade que estabelecesse tal ministério. Imediatamente entre eles, para lhe ensinar tanto a lei quanto o julgamento, estatuto e mandamento, a fim de que pudessem ser instruídos em tudo que é bom e pleno. Então, Emanuel lhe disse que iria conceder o que pediram e estabeleceria dois entre eles. Um era da corte do seu pai e outro era nativo da alma humana. O homem que é da corte, disse ele, é uma pessoa com a mesma qualidade e dignidade do meu pai e minhas. Ele é o Lorde Secretário-Chefe da casa do meu pai, porque é e sempre foi quem ditou todas as leis do meu pai. Uma pessoa totalmente qualificada em todos os ministérios e conhecimentos dos ministérios que é do meu pai, assim como eu sou de fato. Ele é um dos nossos em natureza e no amor e na fidelidade, e também na preocupação com a cidade da alma humana.
E aqui está ele, disse o príncipe, que será o principal mestre, pois só ele e ninguém mais pode ensiná-lo claramente em tudo que é elevado e sobrenatural. Ele apenas é e quem conhece os caminhos e os métodos do meu pai na corte. E ninguém pode, como ele, mostrar como é o coração do meu pai. Em todo o tempo, em todas as coisas, em todas as ocasiões, em relação à alma humana, pois nenhum homem conhece tanto as coisas de um homem quanto o espírito que habita nele. Então, nenhum homem conhece nada mais nobre, mais poderoso do que o nobre secretário. Nem ninguém pode, como ele dizer à alma humana, como deve agir e o que deve fazer para mantê-lo no amor do Pai. Ele também pode trazer à memória o que foi esquecido e falar sobre as coisas que estão por vir. Esse mestre, portanto, deve ter a prioridade em seu afeto e julgamento antes de outro professor, da sua dignidade pessoal e excelência do seu ensino e também a grande destreza de que ele possui para ajudá-lo a elaborar e fazer o pedido ao meu pai. Para sua satisfação, deve estabelecer a obrigação em seu amor e temor por ele e ouvir atentamente para que não se entristeça. Essa pessoa pode colocar a vida e vigor em tudo que diz. Sim, e vocês também podem colocar no seu coração. Ela pode torná-lo homem de visão e pode fazer com que você diga o que virá. Por meio dela, vocês deverão entregar suas petições para o meu pai e para mim. E sem o seu conselho e recomendação tidas como prioridade, não permita que nada entre na cidade ou no castelo da alma humana para lhe causar desgosto ou tristeza. E continuou Emanuel o discurso. Observe, eu digo para que não entristeça esse ministro, pois, se o fizerem, ele pode lutar contra você. E se ele for afastado por vocês, colocando contra vocês o campo de batalha, isso irá prejudicar mais ainda que 12 legiões da corte do meu pai fossem enviadas para a guerra contra vocês. Mas, como eu disse, se der ouvidos a eles e amar, vocês se dedicarão ao ensino e buscarão ter conversas e manter a comunhão com ele. Descobrirão que ele é 10 vezes melhor do que o mundo inteiro para qualquer um. Sim, ele derramará o amor do Pai em seus corações, e a alma humana será o povo mais sábio e mais abençoado de toda a terra. Em seguida, o príncipe chamou os cavalheiro que já havia sido registrado de alma humana, o senhor Consciência pelo nome, e disse como era qualificado na lei e no governo da cidade da alma humana, e também falaram bem, além de ser capaz de entregar a vontade do seu mestre em todos os aspectos terrenos e locais, e também o escolheria como ministro para a alma humana, e todas as leis, estatutos e julgamentos da famosa cidade. E você deve, disse o príncipe, limitar-se ao ensino das virtudes morais e direitos civis e naturais, mas não deve ter presunção de ser revelado desses ministros elevados sobre os sobrenaturais que são mantidos perto do Shaddai, porque essas coisas nenhum homem conhece, nem ninguém pode revelá-los, a não ser o secretário do meu pai. Você é um nativo da cidade da alma humana, mas o Lorde Secretário é nativo da corte do meu pai. Portanto, assim como tem conhecimento sobre as leis, costumes da cidade, das mesmas formas ele tem sobre as coisas da vontade do meu pai. Portanto, o Senhor Consciência, embora tenha feito de você um ministro, um pregador para a cidade da alma humana, quanto às coisas que o seu secretário conhece, ele irá ensinar as pessoas e você deverá ser os seus estudantes aprendiz, assim como o restante da alma humana. Deve, portanto, em tudo que for levado o sobrenatural recorrer a ele para obter informações e conhecimento, pois, embora haja um espírito do homem, a inspiração dessa pessoa lhe dará entendimento. Portanto, o senhor registrador, mantém-lhe humilde e modesto. Lembre-se de que os diabolianos que não mantiveram sua responsabilidade e deixaram a sua própria posição, agora são prisioneiros no poço. Então, esteja satisfeito com a situação. Eu coloquei como vice-regente do meu pai na terra e tudo que eu já mencionei antes. E você aceita o poder de ensiná-lo em alma humana. Sim, impor sobre ele os chicotes e castigo, se não estiverem dispostos a ouvir atentamente os seus mandamentos, o senhor registrador, como você está velho por causa das muitas agressões, enfraquecidos, eu lhe dou permissão para que você quando quiser, até a minha fonte ao meu canal para beber livremente do sangue da minha uva, pois nele sempre corre o vinho.
Se fizer isso, você eliminará do seu coração e do seu estômago todo o humor sujo, repulsivo e doloroso. Ele também iluminará os seus olhos e fortalecerá a sua memória para receber e guardar tudo que for do nobre secretário que o rei ensinar. Quando o príncipe estabeleceu o seu registrador, que foram antes, no local e posição do ministro da alma humana, e do homem o aceitou, Emanuel dirigisse aos cidadãos para um discurso especial. Veja o que disse o príncipe à alma humana. Meu amor, cuidado com vocês. Eu acrescentei a tudo o que aconteceu a essa misericórdia de indicar pregadores mais nobres do secretário e para ensinar todos os ministérios altos e sublimes. Este cavaleiro apontou para o Senhor Consciência. Ele irá ensinar todas as coisas humanas e domésticas, pois essa é a sua função. Ele não é, pelo que ele lhe disse, ser proibido contar para a cidade da alma humana. Tudo o que ouviu e recebeu dos lábios do seu secretário, só que ele não deve tentar fingir ser um revelador desses ministérios elevados, pois destrinchá-lo e descobrirá para a alma humana a função apenas pelo poder, autoridade e habilidades do seu secretário. Ele pode falar sobre eles, assim como o restante da cidade da alma humana, e pode sim, conforme a ocasião, lhe dar oportunidade e pressionar um ao outro pelo bem de todo. Portanto, eu quero que vocês observem essas coisas, pois é para a sua vida e para os seus dias, para que seus dias sejam aumentados. E mais uma coisa para o meu amado registrador e toda a cidade da alma humana. Vocês não devem se acomodar ou se apoiar naqueles que têm a incumbência de ensiná-lo quanto à sua confiança e experiência a respeito do mundo do que está por vir. Eu falo sobre o mundo de que está por vir porque eu pretendo dar outro mundo à alma humana. Quando este que está com ele agora estiver desgastado, mas para isso você deve recorrer totalmente e tão somente ao que é o seu mestre em primeira instância. Sim, o próprio senhor registrador não deve procurar vida naquilo que ele mesmo revela. Sua dependência sobre isso deve estar fundamentada na doutrina do pregador. Então, que o registrador também preste atenção para que não aceite qualquer doutrina ou ponto de doutrina que não seja comunicada ele por meio do seu mestre superior, nem se apoie em preceitos do seu próprio conhecimento formal. Após o príncipe estabelecer isso na famosa cidade da alma humana, ele passou a entregar os anciões da sociedade os alertas necessários, ou seja, a forma com que eles deveriam tratar os altos e nobre capitão que eles trouxeram da corte do seu pai para a famosa cidade da alma humana. Esses capitães, disse ele, além da sua cidade da alma humana, são escolhidos entre vários como homens adequados que servirão mais fielmente nas guerras de Shaddai contra Diabolanos, para preservar da cidade da alma humana. Portanto, eu ordeno, ó habitantes de agora florescente cidade da alma humana, que não haja de forma áspera ou indócil com seus capitões ou com seus homens. Mais uma vez, como eu disse, eles são homens escolhidos dentre muitos, para que o bem da cidade da alma humana. Eu ordeno que vocês não sejam indóceis com eles, pois apesar de terem os corações e as faces de leões, quando a qualquer momento eles foram chamados a lutar contra o inimigo do rei, os inimigos da cidade da alma humana, qualquer desmotivação lançada sobre ele por parte da cidade da alma humana irá desanimá-los e fará decair os seus rostos, irá enfraquecê-lo e tirar a sua coragem. Portanto, ó meus amados, não tratem mal meus capitães valentes e homens corajosos de guerra. Antes, ame, alimente e socorram e acolham eles. Eles não apenas lutarão por você, mas assustarão todos aqueles diabolianos que buscam ser e serão, se possível for, sua total ruína. Se, portanto, qualquer um deles ficar doente ou fraco e não poder realizar as obras de amor que é de coração, estão dispostos a realizar. E com certeza farão quando estiverem bem e com saúde. Não faça pouco caso dele, nem o despreze, mas antes os fortaleça, os encorajem. Pois, embora os fracos e prontos para morrer, eles são a sua cerca, sua guarda, seu muro, seus portões, seus cadeados e suas barras. Embora, quando estão fracos, possam fazer pouco e antes precisam de ajuda de vocês, ainda pode esperar grandes coisas da parte deles. Pois, quando estão de bem, vocês sabem
que proezas, estratégias e até conquistas esses homens são capazes de fazer e farão por você. Além disso, se eles estiverem fracos, a cidade da alma humana não poderá ser forte. E se eles estiverem fortes, então a alma humana não poderá ser fraca. Sua segurança, portanto, está na sua saúde e no seu apoio. Lembre-se também de que se eles ficarão doentes, eles pegarão a enfermidade da própria cidade da alma humana. O príncipe continuou seu discurso com as seguintes palavras: eu lhe dito essas coisas porque eu amo o bem-estar e sua honra. Busque, portanto, ó minha alma humana, ser correto em todas as coisas que eu ordenei a você, e não apenas como uma sociedade municipal só para os seus oficiais, guardas e guias do comando, mas para vocês como um povo cujo bem-estar como indivíduo depende da observação das ordens e mandamentos do seu Senhor. Em seguida, ó minha alma humana, eu quero alertá-la sobre aquilo que apesar de reformar, ser elaborado entre vocês, é necessário saberem. Portanto, escute atentamente. Agora, eu estou certo, e vocês vão saber a partir de agora, de que ainda diabolanos na cidade da alma humana, diabolianos resistentes e implacáveis, que agem ainda enquanto eu estou com vocês e que farão ainda mais quando eu partir. Estuda, planeja, inventam, e é um conjunto tentar levá-los à desolação para um estado muito pior do que a escravidão no Egito. Eles são amigos declarados de diabolianos. Portanto, procuram vocês. Eles costumam habitar com o seu príncipe no castelo, quando a incredulidade ainda era o lorde prefeito dessa cidade. Mas, desde a minha chegada, encontra-se ainda mas nas áreas externas e nos muros que construíram para si, tocas, cavernas e buracos e fortalezas nela. Portanto, alma humana, seu trabalho quanto a isso será muito mais difícil e duro, isto é, para retirá-los e mortificá-los e condená-los à morte, de acordo com a vontade do meu Pai. Mas vocês são capazes de livrar-se deles totalmente, a menos que derrube todos os muros da cidade, o que eu acho que deve fazer. Vocês perguntam: o que devemos fazer então? Ora, sejam diligentes e agem como homens, observe seus buracos e descubra suas tocas e ataques. Não entre em acordo algum com eles, onde quer que assombre, espreite e habite qualquer termos de paz que eles lhe ofereçam, abomine, e estará tudo bem entre mim e você. E para que você consiga distingui-los daqueles que são nativos de alma humana, vou lhe dar uma breve lista dos nomes dos chefes deles. Segue a lista: Lorde Fornicação, Lorde Adultério, Lorde Assassinato, Lorde Raiva, Lorde Lascívia, Lorde Engano, Lorde Olho Maligno, Senhor Embriaguez, Senhor Revelação, Senhor Idolatria, Senhor Feitiçaria, Senhor Contradição, Senhor Rivalidade, Senhor Ira, Senhor Discussão, Senhor Sedição e Senhor Heresia. Esses são alguns dos chefes, ó alma humana, daqueles que procuram derrubá-lo para sempre. Esses, eu digo, são covardes de alma humana, mas observam a lei do rei e lá encontrarão sua fisionomia e qualquer outra característica típica deles, pelos quais podem ser certamente reconhecidos. Esses, ó minha alma humana, eu ficaria feliz se você estivesse certeza disso. Como eu gostaria rapidamente, como víboras comerão suas entranhas, assim envenenarão seus capitões, cortarão os tendões dos seus soldados e quebrarão as trancas de parafuso das suas portas e transformarão a sua agora tão florescente alma humana em um deserto estéril e desolado, em um amontoado de ruínas. Portanto, a fim de que vocês tomem coragem para prender esses criminosos, onde quer que o encontre, dou a vocês ao Lorde Prefeito e ao Lorde Vontade seja feita, e ao Senhor Registrador e a todos os habitantes da alma humana o poder e a permissão completos para buscar e levar preso e fazer com que ele chegue à morte de cruz todos os tipos de diabolianos, quando e onde encontraram, espeitando dentro ou caminhando fora dos muros da cidade da alma humana. Por fim, Emmanuel disse: eu lhe disse antes, estabeleci um ministério firme no meio de vocês. Não no que vocês têm apenas esses, pois os meus primeiros 4 capitães que vieram contra o mestre e senhor diabolianos que estava na alma humana, pode, se necessário, se forem requeridos, irão
não só ensiná-las de forma privada, mas também pregar publicamente para a sociedade doutrina boas e sãs que irão guiá-los no caminho. Sim, eles estabelecerão uma reunião semanal e diária, e se necessário for, para instruí-la, ó alma humana, em ensinos tão proveitosos que, se aprendidos, farão bem a você no final. E fiquem atentos para não poupar os homens que têm a incumbência de prender e crucificar. Agora, eu apresentei a você uma lista de vadios e renegados por nome. Então, eu digo que vocês, algum deles irão humilhar-se para enganá-los a si mesmo, e aqueles que possam parecer a aparência são muito abundantes em religião, interessados por ela. E se vocês não vigiar, eles vão causar danos inimagináveis. Estes, como eu disse, vão te mostrar a vocês uma forma diferente daquela que eu descrevi antes. Portanto, vigie e seja sóbrio, e não se permite pela traída. Quando o príncipe terminou de remodelar a cidade da alma humana e o instituiu e todos os assuntos que precisava saber, indicou outro dia o que ele pretendia. Quando o cidadão se reunisse, conceder mais um distintivo de honra para a cidade da alma humana, um distintivo que distinguiria de todos os povos, línguas que habitaram no reino do universo. Não demorou muito até que o dia determinado chegasse, e o príncipe e seu povo reunissem no palácio do rei, onde Emanuel fez primeiro um pequeno discurso e em seguida o que eles disseram como promessa. Minha alma humana, disse ele, estou prestes a fazer o que é para que o mundo saiba que você é minha, e para distingui-la também em seus próprios olhos e em todos os falsos traidores que podem arrastar-se entre você. Então ele ordenou que eles lhe servissem e trouxessem o seu tesouro, aquelas vestes brancas e reluzentes. Que eu, disse ele, providencie e guardarei da minha alma humana. Assim, as vestes brancas foram retiradas do seu tesouro e colocadas diante dos olhos do povo. Além disso, eles puderam pegá-las e vesti-las nas palavras do príncipe, de acordo com seu tamanho e estatura. Assim, o povo foi vestido de branco e linho fino, branco e puro. Então disse o príncipe: Este, ó alma humana, é meu uniforme e o emblema pelo qual são os meus que se distinguem dos servos dos outros. Sim, é o que concedo a todos que são meus, e sem o qual ninguém pode ver o meu rosto. Use, portanto, por mim o que deu a vocês, também para que o mundo saiba que vocês são meus. Você consegue imaginar como a alma humana brilhou? Era bela como o sol, claro como a lua e terrível como um exército com suas bandeiras. O príncipe ainda acrescentou: nenhum príncipe ponteado ou poderio do universo dá este emblema a não ser eu. Portanto, como eu disse antes, com eles todos saberão que vocês são meus. E agora, disse ele, eu já lhe concedi meu uniforme. Permita que eu também lhe entregue o mandamento a respeito dele. Certifique de ouvir atentamente as minhas palavras. Primeiro, use essas vestes diariamente, a não ser que não queira mostrar para os outros que são meus. Segundo, mantenham-se para sempre brancas, pois se ficarem sujas será uma desonra para mim. Terceiro, use sem tocar no chão, para que não seja suja em terra ou poeira. Quarto, tome cuidado para que vocês não percam, para que não ande nus e sem vergonha, que a sua vergonha seja vista. Quinto, se vocês sujarem e contaminar, o que eu acho que deveria fazer, pois o príncipe de Avalanos ficar muito feliz se fizeram. Então, corra para fazer o que está escrito na minha lei, para que ainda possa permanecer e se prostrar diante de mim, diante do meu trono. Além disso, é a maneira de agir que eu não deixo nem desamparem enquanto estiverem aqui, para que habite nessa cidade da alma humana para sempre. E agora, a alma humana e seus habitantes eram como um anel de selo na mão direita de Emanuel, onde havia uma cidade, um município, uma sociedade que poderia ser comparada à alma humana. Uma cidade resgatada das mãos e do poder de diabos. Uma cidade que o rei Shaddai amava e para onde ia Emanuel, a fim de recuperá-lo do príncipe da caverna infernal. Sim, uma cidade onde Emanuel gostava de habitar e aonde ele escolheu para a sua habitação real. Uma cidade que ele fortificou para si e tornou forte pela força do seu exército. O que eu posso dizer? A humana tem agora um excelente príncipe, capitão dourado e homem de guerra, armas e roupas tão brancas como a neve.
Esse benefício não pode ser considerado pequeno, mas grande. Pode a cidade da alma humana considerá-lo assim? É melhor para o fim, o propósito pelo qual foram concedidos? Quando o príncipe concluiu a remodelagem da cidade para mostrar que tinha grande satisfação na obra das suas mãos e que sentia prazer no bem que planejava para a famosa e florescente alma humana, ele ordenou e eles entearam seus estandartes sobre os parapeitos do castelo. Em seguida, primeiro ele concedeu visitas frequentes. Não passava um dia sem que os anciões da alma humana fossem até ele, o príncipe, ou no seu palácio. Eles caminhavam juntos e falavam sobre todas as grandes coisas que Emanuel fizeram e que havia prometido fazer na cidade da alma humana. Era assim que ele realmente agia como Lorde Prefeito, Lorde Vontade Seja Feita, o honesto pregador subordinado, o Senhor Consciência, o Senhor Registrador. Mas, de que forma graciosa, carinhosa e cortês tema esse bendito príncipe agia com a cidade da alma humana, em todas as ruas e jardins e pomares, e em outros locais por onde ele passava, com a certeza que os nobres recebiam a sua bênção. E sim, ele os beijava, e se estivesse enfermo, o príncipe colocava as mãos sobre ele e os homens já ficavam bem. Os capitães também, eles os encorajavam diariamente, e às vezes, de hora em hora, com a sua presença e palavras agradáveis, pois deve saber que um sorriso dele só lhe proporcionava mais vigor, mais vida e mais coragem do que qualquer outra coisa debaixo do céu. O príncipe também comia e estava com eles continuamente. Não passava nem uma semana sem que houvesse um banquete entre eles. Você deve lembrar que algumas páginas anteriores mencionadas em uma festa que eles estiveram juntos, mas agora o banquete era algo muito mais comum. Todos os dias em alma humana era festa. E quando eles voltavam para seus lugares, Emanuel não os despediam de mãos vazias, ou lhe davam um anel, uma corrente de ouro, uma pulseira, uma pedra branca, ou algo assim. A tão querida cidade da alma humana era para eles agora tão adorável, a alma humana se tornaram aos seus olhos. Segundo, quando os anciões, os cidadãos não iam até o príncipe e lhe enviava todo tipo de providência, carne vinda da corte, vinho e pão preparados para a mesa de seu pai. Assim, eles lhe mandavam essas delicadezas e com isso cobria suas mesas, e quem via isso reconhecia que não havia nada igual em outro terreiro. Terceiro, em outro reino. Terceiro, se a alma humana não visitasse tão frequentemente quanto desejado, ele iria ao seu encontro, batia as suas portas e pedia para entrar, a fim de manter a amizade entre eles. Se ouvisse e abrisse a porta, como normalmente fazia se estivesse em casa, então Emanuel renovaria o seu antigo amor e continuaria também com suas novas lembranças e símbolos do seu constante favor. E era incrível de ver que no mesmo lugar onde às vezes Diabolano teve sua morada e recebeu seus diabolianos até a destruição quase completa de alma humana, príncipe dos príncipes sentava para comer e beber com ele, enquanto todos os poderes dos capitães, homens de guerra, tropes e cantores do seu pai rodeavam para servi-los. Agora o cálice da alma transbordava e suas fontes jorravam vinho doce, e eles comiam o mais fino figo, fino trigo, e bebia leite e mel e emanava da rocha. Agora ele dizia: quão grande é a sua bondade, pois desde que cheguei achei graça em seus olhos, como eu tenho sido honrada. O bendito príncipe também elegeu um novo oficial na cidade. Ele é uma pessoa bondosa, chamava-se Senhor Paz Divina. Esse homem foi colocado acima do Lorde Vontade Seja Feita, do Senhor Prefeito, do Senhor Registrador, do pregador subordinado, do Senhor Mente, sobre todos os nativos da cidade da alma humana. Ele mesmo não era nativo, mas veio da corte como o príncipe Emanuel. Ele era grande, conhecido do capitão Crédito e do capitão Boa Esperança. Alguns dizem que eles eram parentes, e eu sou dessa mesma opinião. Esse homem, como eu disse, foi feito governador na cidade em geral, principalmente sobre o castelo, e o capitão Crédito estava lá para ajudá-lo. Eu observei muito bem que, enquanto tudo em alma humana acontecia de acordo com a sua vontade, todos os homens de boa natureza, a cidade ficava muito mais feliz, não havia disputa, repreensão ou perturbação e nenhuma atitude desonesta em toda a cidade da alma humana.
Todos os homens da cidade da alma humana se mantinham focados nos próprios trabalhos, na nobreza. Os oficiais, os soldados e todos, em todos os lugares, cumpriam as ordens. Quando as mulheres e as crianças da cidade cumpriam suas tarefas, com alegria trabalhavam e cantavam de manhã até a noite. Tanto que toda a cidade da alma humana só se via harmonia, tranquilidade, alegria, saúde. E isso durou o verão inteiro.